Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui com a gente no Estímulo. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial, doutora Rita. Já vou convidá-la. Olá, todo mundo chegando, sejam bem-vindos. Doutora Rita já chegou. Está conectando. Oi, pronto. Oi, agora foi. Tudo bem? Oi. Tudo bom? Boa noite. Estou só ajeitando aqui o meu som. Pronto. A gente estava dando um tempinho, né, para as pessoas poderem entrar, para você poder entrar também. Tá muito alto. Mas já está todo mundo chegando. Tá alto? Hoje você tá de fone, chiquérrima. Vou tirar. Não. Vou tirar um pouquinho aqui. Acho que meu fone estava. A gente está se organizando. Tá falhando. A internet está falhando um pouquinho, Ria. Tem sempre que ter uma emoção, né, gente? Oi, Viviane, sejam todos bem-vindos. Tem gente da equipe aqui, tem aluno da VM, tem aluno do Fundão, tem amigos de Rita, tem, ó, parceira de faculdade. Bem-vindos. Eu vou me apresentando enquanto Rita está se organizando. A sua conexão não está muito boa, Rita. Meu nome é Bárbara. Eu sou... Ficou sem som. E a sua conexão está mais ou menos. É? Tá bom? Agora, eu tô te escutando bem, mas para mim a sua imagem não tá boa. Eu não sei para as pessoas. Gente, dá um feedback aí no comentário, por favor. Vocês estão conseguindo ver a Rita bem? Vê se melhora. Melhorou? Tirei o Para Wi-Fi. mim melhorou. Ah, então tá. Pode ser só o Wi-Fi, eu botei na rede do celular. Pronto. Entendi. Então, ó, Felipe saiu de uma live e mandou na outra, né, Felipe? Eu, você, a Karina, a gente estava lá na live do Agatha, agora a gente já está aqui. Exato. Isso aí. Então, e aí, né, meu nome é Bárbara Pagliuttoni, sou fonoaudióloga psicomotricista e diretora aqui do Estímulo. Eu dirijo o Estímulo junto com a Célia. E nós estamos fazendo, desde março, né, desde que iniciamos a quarentena, que nós estamos nesse investimento de fazer essas lives, trazendo pessoas, né, que compartilham com a gente de estudo, de prática, né, teoria e prática o tempo todo. Rita já esteve conosco em 2 momentos, a gente gosta pouco de Rita, as pessoas pedem pouco Rita, né? Então, por isso que a nossa convidada de hoje é novamente a doutora Rita. No finalzinho, a gente vai falar um pouquinho do que a gente está planejando para os próximos meses, vem coisa boa por aí, Sim. né? Sempre, então, né? A gente deixa para o final, sempre, exatamente. E aí, assim, no mês de março, no mês de abril e maio, nós falamos um pouco sobre fala e linguagem. E aí nós decidimos, então, no mês de junho e julho, falarmos um pouco mais de aprendizagem. As várias coisas que... Aprendizagem é o mundo, né? E nós vamos trazer dislexia, vamos trazer PAC, já trouxemos Regina, né? Enfim. E ontem, que foi fantástico. E aí, uma das coisas que Rita adora, e que eu também gosto muito,
esse assunto da respiração oral e nós resolvemos, então, trazer esse assunto da influência da respiração oral para a aprendizagem, para poder a gente dividir com vocês um pouquinho do que a gente sabe, um pouquinho do que a gente não sabe Sim. também, não é? Sem dúvida. Todos os E encontros são oportunidades para a gente estar aprendendo, né? Porque a gente sempre aprende alguma trocando. coisa, vai ter uma informação, vai trocar, né? A gente aprende ao vivo. Isso aí. Então, a gente costuma sempre dizer aqui no estímulo que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? Então, assim, estamos aqui, vamos começar, porque as pessoas já devem estar doidas para poder escutar. E seja bem-vinda, Rita, novamente, né? Assim, a gente tem muita gratidão e que bom que você pôde mais uma vez estar conosco. Vou te apresentar, né? Assim, o currículo de Rita é uma coisa, gente. Mas pediatra, neonatologista. A Rita faz parte é membro, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Americana também. E essa última coisa que aí você pode falar desse nome chiquérrimo, que eu falei, gente, é muito chique, cada vez mais. É Newborn Brain Society. É a sociedade sobre o cérebro do recém-nascido, né? Que hoje em dia é o que está explodindo por aí, é neuroproteção, neuromodulação, neuroproteção, neuromonitorização, neurodesenvolvimento e por aí vai, né? Para a gente poder entender algumas coisas do desenvolvimento lá na frente, a gente tem que ir lá atrás, né? Como é que esse cérebro se desenvolveu, como é que as coisas acontecem e por aí as coisas vão fluindo, né? E uma coisa puxa a outra, né? A gente termina com os tentáculos tentando abraçar muitas coisas, mas chega uma hora que a gente tem que pegar uma linha e priorizar, né? Então, essa linha do cérebro do recém-nascido em diante está sendo bem legal. Muitas descobertas, muitas coisas novas. Rita gosta muito de trabalhar com desenvolvimento infantil, com síndrome de Down, né? Assim, você é muito aplicada, né? Você pesquisa, enfim, está sempre trazendo novidades e artigos para gente. E isso realmente é fantástico e muito bom. Não, a gente tem que estar aprendendo sempre, né? Tem que estar buscando. É verdade. E assim, eu vou deixar a Rita falar um pouquinho, vou entrando quando for necessário, vou ficar aqui no lugar. A sua participação é muito importante, porque assim, você está vendo as coisas aí, às vezes eu vou falando e não vejo o que as pessoas estão direcionando, e aí sua intervenção é sempre, sempre preciosa. E aí a gente... Nós recebemos algumas perguntas antecipadas, e aí Rita colocou um pouco ali dentro da fala dela, e se alguém tiver alguma pergunta aqui, pode colocar, que eu vou tentar organizar, e se não der tempo, a gente responde depois por direct, tá bom? Então a gente combina assim, tá? Então, beijo, seja bem-vinda, a falha é nossa, mas agora a falha é sua. Vamos tentar levar isso da forma mais informal possível, né? Não é uma aula, é um bate-papo e vai muito da demanda de todo mundo, né? Demanda de vocês. A primeira coisa que eu fui ver quando a gente quando fui pegar respiração oral e aprendizagem, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é definir aprendizagem. O que é aprendizagem? O que é aprender, né? Aprender e pronto. Não é bem assim. A aprendizagem é a aquisição de habilidades. Né? Então, à medida que a gente adquire uma habilidade, a gente está aprendendo. Então, a gente aprende a falar, a gente aprende a andar. Então, existe aprendizado motor, existe aprendizado auditivo, aprendizagem visual. Todos esses são domínios que vão estar envolvidos na aprendizagem. Aprendizagem social, aprendizagem afetiva, né? Então, é a aquisição de um determinado comportamento, uma determinada habilidade, né? E por que a gente resolveu juntar isso, né? Respiração oral e aprendizagem. Basicamente, o elo que a gente quer fazer entre essas duas situações consiste basicamente em sono. O que vai ligar isso, né? A ligação que a gente quer fazer é a ligação das duas situações com o sono. Né? A gente sabe que a respiração oral, né,
a gente tem nariz para a gente não precisar respirar pela boca, né? A gente até respira pela boca como uma forma de ajudar, uma forma de um escape, né? O nariz entupiu, tá? Eu tenho reflexo e eu vou respirar pela boca. Mas, prioritariamente, a função de receber o ar é do nariz. Tanto que é o nariz que tem o filtro, o nariz que faz o aquecimento desse ar, que prepara esse ar para ele entrar de uma maneira mais adequada nas vias aéreas inferiores, né? E o que acontece? Existe uma associação muito grande da respiração oral com o distúrbio do sono, né? O fato de respirar pela boca atrapalha o sono. Por quê? Porque quando eu respiro pela boca, primeiro eu vou respirar pela boca se eu não estiver conseguindo respirar pelo nariz. Então, eu estou fazendo uma coisa que não é a principal via. Eu estou fazendo uma coisa secundária, né? E aí o ar não vai entrar aquecido, né? A umidificação é diferente, o aquecimento é diferente, a passagem é diferente. Então, eu já estou fazendo... Não vai ser filtrado. Não vai ser filtrado, né? Então, eu já tenho outras situações, né? Fora que na hora que eu estou dormindo e isso tudo está acontecendo, né? O ar entrou, ele não foi aquecido, ele não foi filtrado, isso vai começar a ressecar minha via aérea, isso vai me trazer desconforto, isso vai me acordar muitas vezes. Então, isso está associado a despertares frequentes, né? E à medida que eu desperto muitas vezes, né, a qualidade do meu sono fica ruim, né? E a gente vai ver por que eu preciso do sono para aprender, né? Então, vamos voltar lá. A gente falou um pouquinho da respiração oral, rapidamente, só para a gente ter uma noção. Mas por que o sono influencia em tudo isso, né? Como que eu aprendo? Né? Eu falei que a aprendizagem é a aquisição de habilidades e de comportamentos. Né? E como que eu aprendo? Como é que isso chega aqui no meu cérebro e se transforma numa habilidade? A gente começa a aprender pelos sentidos. Né? O neném, quando ele nasce, ele tem os sentidos e aí ele vai aprender pelo que ele ouve, ele vai aprender pelo que ele vê, ele vai aprender pelo que ele toca, ele vai aprender pelo que ele bota na boca, pelas texturas e sabores, né? Então, os sentidos, né, são a aferência, são a forma dos estímulos, das questões ambientais, disso tudo chegar no nosso cérebro, né? É a partir dos sentidos que tudo isso vira um impulso nervoso que vai lá para o cérebro ser armazenado, né? Mas a gente sabe que nem tudo que chega no cérebro fica, infelizmente. Né? Se ficasse 100%, tava beleza. Mas não é assim que acontece. Né? A informação, a aferência vem pelos sentidos, pelo que ele ouve, pelo que ele toca, pelo que ele vê, e aí chega no cérebro e fica transitoriamente, né, até que isso vai ser retido sob a forma de memória, né? Porque aí, a partir do momento que essa aferência chegou e eu consegui reter essa aferência no meu cérebro e ela se transformou em memória, eu estou aprendendo, né? Decodifico. Exatamente, eu entendo aquilo, o meu cérebro entende aquilo, é o que eu sempre falo na consulta, a gente ouve, né? A gente ouve com o ouvido, mas a gente escuta, né, com o cérebro, né? A gente vê, mas a gente acha que vê com os olhos, mas na verdade quem vê é o cérebro, né? Isso tudo vira um estímulo que vai para lá para o cérebro. E como é que ocorre essa retenção dessa informação, né? Muito disso ocorre durante o sono, né? A gente sempre fala, né? Às vezes a gente mesmo fala inapropriadamente dessa forma, né? Que quando a gente dorme, o cérebro está descansando. Na verdade, ele não está descansando tanto assim, ele continua trabalhando num ritmo um pouco mais lento, né? A questão muscular, os músculos não estão trabalhando completamente, mas coisas estão acontecendo. Eu estou liberando hormônios, né? Ele está trabalhando, liberando os hormônios que são hormônio de crescimento, hormônio
de cortisol está sendo liberado também durante a madrugada. E eu estou fazendo a retenção das coisas que eu recebi durante o dia, né? Então, essa retenção que a gente chama de memória, né, ela é organizada durante o sono, tá? Então, se eu tenho um distúrbio do sono, eu posso ter integridade das minhas vias nervosas, a informação pode chegar lá, mas eu vou ter dificuldade em reter essa informação. Por quê? Porque o momento que teria para que isso acontecesse, a criança vai estar tendo os despertares, ela não vai conseguir entrar na fase do sono em que isso fisiologicamente acontece, né? Então, distúrbio do sono vai ter impacto direto na aprendizagem, né? Por esse mecanismo da memória. Mas não é só esse mecanismo, né? Porque quem já perdeu uma noite de sono sabe muito bem como a gente fica no dia seguinte. Eu costumo dizer, né, que no dia seguinte a gente fica com a nuvem na mente. É como se tivesse tudo meio embaçado, né? Aí a gente já não tem a mesma percepção dos estímulos ambientais que a gente teria se a gente tivesse dormido adequadamente. Então, você imagina a criança, né? Quando isso acontece, eu sei que isso está acontecendo pela minha privação do sono. Então, eu entendo isso. E tento fazer uso, às vezes, de uma cafeína em uma dose limitada, tentar focar mais atenção, mas a criança não tem esse entendimento. Então, ele vai começar a ficar mais disperso, né? Ele vai ter dificuldade em focar, né, no que está sendo exposto para ele, no que ele está recebendo, né? Então, ele vai ter essa dificuldade. Ele, muitas vezes, vai ficar mais agitado, né? A gente pode dizer assim, tem crianças que ficam mais sonolentas durante o dia, pela privação do sono, né? Então, a professora relata que ele ficou mais sonolento, que ele não tem prestado atenção na aula, e isso a gente pode relacionar ao sono. O que algumas vezes a gente não relaciona ao sono é a agitação, né? E na criança pequena, às vezes, é mais evidente a agitação do que a própria sonolência. Muitas vezes ele responde ficando mais agitado, mais irritado do que sonolento, né? Então ele fica mais... Que foi até uma das perguntas que a gente teve, né, Rita? Assim, se meu filho é desatento na escola, isso pode ser pela respiração oral? Pô, Na verdade, a respiração oral acarretou isso tudo que você falou. E aí ele ficou mais desatento, porque a gente fica mais desatento, né? A gente fica mais desatento, a gente foca menos, a gente pode ficar agitado ou sonolento, né? E uma coisa assim que você já deve ter percebido em você, eu percebo sempre em mim, é que quando eu tenho períodos que eu não durmo bem, eu esqueço das coisas. A minha memória fica mais prejudicada. Você fica assim, isso. E aí, o que está acontecendo? Eu tô ficando desmemoriada, meu Deus, é a idade. Não, às vezes, é uma sequência de privações de sono. Você tem dormido mal, e aí o que acontece? Você recebe o estímulo, mas você está com dificuldade de reter aquela informação. Imagina na criança, né? E aí, uma das coisas uma das coisas que é bem interessante é que a gente está falando da criança que, teoricamente, não teria nada para ter um distúrbio da aprendizagem, né? E você imagina na criança que já tem um substrato para uma dificuldade de aprendizagem, ou na criança que já tem um transtorno de aprendizagem, né? O impacto disso vai ser muito maior, né? Falhou. Rita, falhou para vocês, gente? Me falhou. Tô? Voltou. Voltou
Voltou. ruim ou voltou igual? Voltou igual? Não, voltou bom. Voltou bom, então tá. Então, uma outra coisa que é importante a gente diferenciar é que existem crianças que têm dificuldade de aprendizagem, né? Que pode ser por uma questão ambiental, porque ele teve um distúrbio do sono, porque tem alguma coisa no ambiente que está dificultando essa aprendizagem. E eu tenho que diferenciar esse indivíduo do indivíduo que tem um transtorno da aprendizagem, né? Que são as dislexias, descalculias, né? Que, na verdade, tem um substrato neurobiológico, né? Que vai acontecer a dificuldade escolar, né? Vai acontecer a dificuldade de aprender. Mas vai acontecer por quê? Porque ele tem um transtorno neurobiológico da aprendizagem, tá? Esse indivíduo, quando somado a isso, ele tem uma noite de sono ruim, né? Ou ele é um respirador oral, a gente tem dois mecanismos. Eu tenho o ambiental piorando uma condição neurobiológica pré-existente, né? Então, outra questão, né? Então, se eu tenho um distúrbio pré-existente que já tem um impacto na aprendizagem, se esse meu indivíduo é respirador oral, eu tenho que detectar isso logo para começar a intervir e minimizar esse impacto negativo do ambiente na condição de base dele, né? Outra questão, por exemplo, na criança, já que você falou da síndrome de Down, né? A criança com síndrome de Down, eu sei que neurobiologicamente essa é uma condição que predispõe uma dificuldade de retenção de memória recente, né? E dificuldade de aprendizagem porque está associado a uma deficiência intelectual. Então, esse indivíduo, eu já tenho um fator de risco para impactar negativamente na aprendizagem dele. Se esse indivíduo é um respirador oral e que em 99,9% dos casos é por questões anatômicas, né, referentes à síndrome de Down, né, então eu já tenho uma outra condição somada a isso, né? Então, o papel da gente enquanto profissional que está vendo essa criança é exatamente fazer o diagnóstico precoce para intervir e facilitar a vida da criança. Que eu costumo dizer no consultório. O nosso papel na pediatria é um papel facilitador. A criança nasceu para aprender. E o que eu posso fazer para que ela alcance o máximo que ela puder disso? O máximo que a sua condição, né, que a sua condição de base permita para isso. Né? Eu tenho substrato genético, mas eu tenho um ambiental influenciando aí. Então, eu não posso mudar uma genética, mas eu posso mudar um ambiente, facilitando a vida dessa criança, né? E é esse, claramente, o nosso papel, né? A gente vê isso no dia a dia. Isso é até importante porque teve uma pergunta, até de uma filha de 3 anos com síndrome de Down, a Janaína, que perguntou, ela acorda muito durante a noite. Qual profissional de saúde que ela deve procurar? Então, na verdade, você está falando do lugar da pediatria. Mas o pediatra sozinho, às vezes, não dá conta e acaba indicando o otorrino, né? Fala um pouquinho, assim, pra... E aí, porque aí não é só para síndrome de Down, né, Rita? Não, claro, é pra... a questão da abordagem, né? Do manejo. O que você vai fazer? A mãe te trouxe a informação. Às vezes ela não traz, às vezes a gente extrai a informação, né? Porque nem sempre a mãe vai dizer assim, meu filho tem um problema de sono, ele não dorme bem. Não, às vezes o que ela percebe é que a criança dorme de uma posição estranha, né? Dorme esticando o pescoço, se jogando para trás, né? Então, isso é mais uma indicação que a gente tem que buscar a informação. Nem sempre a informação cai pronta no colo da gente, né? Então, a gente tem que ir em busca dessa informação. Ah, fica sonolento de dia, dorme estranho, ronca. Mas eu tenho as crianças que não fazem nada disso e tem obstrução, né? Então, a gente tem que buscar ativamente por isso, né? E quais seriam as principais causas? Eu já falei da questão na síndrome de Down, a gente tem a questão anatômica, né? Achatamento de face, muitas vezes a gente tem hipertrofia de adenoide de amígdala, e eu sei que 80% das crianças vão ter síndrome da apneia obstrutiva do sono. Ponto. Então, se a criança tem síndrome de Down, eu não preciso que a mãe me traga nenhuma informação. Eu já vou em busca dessa informação.
E se a informação for inconsistente, eu vou em busca de outro profissional que vai me ajudar, vai fazer uma visualização direta, no caso do otorrino, vai fazer uma rinoscopia e vai visualizar diretamente isso, né, da obstrução. E, a partir daí, a gente vai trabalhar em conjunto, né? Então, tem essa questão anatômica, eu tenho a questão do tecido linfático, do tecido linfóide, né? Adenoide e amígdala estão no caminho do ar para ele descer, né? Então, se eu tenho um aumento desses tecidos, tanto de adenoide quanto de amígdala, eu aumento a obstrução mecânica, né? Para que o ar chegue nos pulmões, né? E eu sei que entre os 2 e 8 anos de vida, a criança está fazendo uma hipertrofia desse tecido linfóide. Então, eu sei que esse é um período de risco para as obstruções, né? Normalmente por volta dos 4, 5 anos, mas eu tenho crianças que, às vezes, com 2 anos, já tem uma clínica muito importante de obstrução, né? Então, a gente não pode negligenciar esse tipo de coisa. Na síndrome de Down, a gente também tem a hipotonia, né? Então, se a criança já tem um achatamento de face, se a amígdala e a adenoide estão aumentadas, e aí ele dorme, ele já é hipotônico de base, dormiu, relaxou a via aérea, a tendência de colapsar essa via aérea é muito grande. Então, a gente... mais um fator para a gente estar investigando essa questão obstrutiva, né? Eu tenho as rinites, as ites da vida, né? Então, normalmente quem tem rinite também tem a hipertrofiazinha dele, que está na idade desse crescimento do tecido linfóide. Então, se eu tenho, além de uma amígdala e uma adenoide hipertrofiada, eu tenho rinite, aí... Deu ruim? Não, tá falhando, mas tá dando para ver. Tá falhando muito? Não. Tá dando para ouvir Alô? bem. Agora falhou. Ah, vi uma pergunta. Dá para ouvir, pode seguir. Foi bom que parou e eu consegui ver a pergunta. Tá dando. Tem umas Tá perguntinhas aqui que a gente daqui a pouco vai responder. Pode seguir. Pode seguir. Então, se eu somo uma rinite, o que vai ter? Eu vou ter mais secreção, eu vou ter essa mucosa inflamada, então ela pode estar mais inchada, e aí eu coloco mais obstáculo nessa via aérea, né? Já estava hipertrofiado, já tinha um impedimento para a passagem de ar. Juntou uma secreção cola ali, mais um impedimento, né? Então, eu já vou somando fatores para essa criança fazer uma apneia obstrutiva, né? Normalmente, quando a criança chega com esse histórico, ou que a gente corre atrás e identifica esse tipo de situação, né? Primeira coisa que a gente vai na história para ver se tem alguma coisa para alergia. Tem o fator alérgico. A gente começa a tratar essa alergia, né? E a gente, paralelamente, pede ajuda do otorrino, tá? Então, a gente trata o que a gente tem para tratar clinicamente e eu gosto muito de pedir avaliação do cirurgião. Para ele, eu sei que o negócio está crescendo ali dentro. Está na idade de estar crescendo. Então, eu peço para ele fazer a visualização direta e ele me dá uma noção, uma estimativa do percentual de permeabilidade dessa via aérea, né? Outra coisa que a gente pode fazer é a polissonografia, né? Que vai dar uma noção para a gente, né? A polissonografia é um exame que dá bastante informação, porque ele dá informação, né? Do neurológico, o que está acontecendo, né? Qual o padrão de sono que a criança está. Ele me dá noção cardiorrespiratória, porque ele me diz se essa obstrução está sendo suficiente para cair o oxigênio durante a noite, e isso está gerando os microdespertares, né, os vários despertares impactando no sono, né? Ele me diz como é que estão esses movimentos, tantos movimentos dos olhos, movimento de mandíbula, ele me diz se está tendo episódio, por exemplo, de bruxismo durante o sono,
né? Ele me diz como é que estão os movimentos dos membros, porque são colocados eletrodos nos membros. Então, é um exame também que muitas vezes a gente vai precisar lançar a mão. Na síndrome de Down, por exemplo, é indicativo de a partir dos 4 anos a gente já fazer uma polissomografia para ver se tem padrão misto ou obstrutivo. E aí, a partir daí, né, a gente continua a nossa busca. E aí, como eu falei que a gente aprende pelo sentido, né? Qual vai ser o sentido que vai estar mais impactado nisso aí? A audição. Porque a partir do momento que eu tenho obstrução, né? Eu tenho uma adenoide, eu tenho secreção, e aí o que acontece? Diminui a permeabilidade, eu não consigo drenar essa secreção, então eu começo a acumular líquido na minha via aérea e tudo é conectado. E com isso eu obstruo o tubo auditivo também. Com isso, eu tenho um problema periférico, né? Mas no meu órgão que capta o estímulo. Se eu digo que a gente precisa que o estímulo chegue aqui, ele precisa ser captado de uma maneira adequada nesse aparelho auditivo. Se eu tenho secreção, esse som está mais abafado, né? Tanto a quantidade de estímulo que chega, como a qualidade desse estímulo está alterada. Né? Então, eu vou ter um impacto. Aí dá, às vezes, a audiometria normal e timpanometria alterada. E aí não adianta você fazer também o exame porque você está entupido. Isso é uma coisa muito comum da gente ver. A gente pergunta logo, né? Estava entupido no dia? Por isso que a gente começa logo o tratamento da rinite associado, porque a gente quer tirar esse fator de risco. Quando eu mando para fazer a audiometria, para mim é importante que eu tenha tirado o fator rinite, porque esse eu posso melhorar clinicamente. Porque se mesmo com a rinite controlada eu não estou entupido nesse momento, né, pelo menos mais entupido, e eu faço o exame, dá uma curva de timpanometria alterada, eu tenho que correr atrás de alguma coisa mecânica. Então, mais uma indicação da gente estar conversando com o otorrino. E pior, às vezes a gente já pega essa criança com audiometria alterada, né? Então, já tem um impacto muito maior, né? E aí, só para pegar um gancho, essa criança que desde muito novinha tem rinite, sinusite, otite de repetição, que escuta tamponado, ela pode ter uma dificuldade na aquisição da fala dela, dos fonemas. Ao invés de escutar F, ela escuta V, né? Então, faca é vaca. E aí ela pode trocar porque ela não está tendo um som limpo, que a gente chama, né? Por conta dessa tuba auditiva está entupida. Constantemente obstruída, né? E aquele som para ela é o som normal, porque é o que ela sempre ouviu, né? Então, é isso. A quantidade do estímulo vai alterada, mas a qualidade desse estímulo também. Então, eu vou ter vícios na fala. Por quê? Porque ela aprendeu dessa forma. A aferência dela aconteceu dessa forma. Ela, quando ele recebeu o estímulo, como o som estava abafado, o cérebro interpretou de uma forma. E se ele interpretou dessa forma, ele aprendeu dessa forma e ele reproduziu dessa forma, né? Então... E aí, Célia, que é a nossa especialista em PAC, em processamento auditivo, fez um comentário exatamente sobre isso, né? Essa secreção frequente em tuba auditiva pode levar a uma imaturidade comprometendo o processamento auditivo da criança. Sim, comprometendo o processamento auditivo. Por quê? Porque ela vai receber uma informação distorcida. O cérebro vai receber uma informação distorcida. E aí... né? Ele vai ter dificuldade também de discriminar essa informação. Então, tudo vai... A gente saiu do sono e a gente já está com as outras questões, porque está tudo muito emaranhado, né? Está tudo muito junto nessa questão, muito junto e misturado, né? E aí, outra coisa que, só para não perder o costume, né? Já que a gente está falando de aprendizagem, falou de síndrome de Down... né? Lembrar que o córtex auditivo na síndrome de Down, comparado com uma criança comum, ele é bem menor. Então, o que acontece? Se eu recebo um estímulo ruim numa área que é menor, né, o impacto negativo é muito maior. Né? Então, eu tenho que pensar nisso. Né? Tanto que a gente costuma dizer...
Na síndrome de Down, a gente tem um córtex auditivo comparativamente menor do que na criança comum. Em contrapartida, a gente tem um córtex visual comparativamente maior na criança com síndrome de Down do que na criança comum. Então, eu vi alguém perguntando aí sobre link com a educação, né? Foi a Raquel. Na criança com síndrome de Down, a aprendizagem é muito melhor quando a gente usa isso. A gente usa essa questão do córtex visual. A gente explora isso. Então, sempre que eu dou uma informação para a criança com síndrome de Down, é importante eu associar uma imagem. Mais de uma via. Exatamente. Usar a imagem para estimular. Por quê? Porque o córtex visual ele está lá. Né? A gente costuma dizer que aquele homúnculo, né? A criança com síndrome de Down, a representação cortical da visão é assim, aquele olhão. Então, vamos explorar, né? Professores de crianças com síndrome de Down, quando a gente quer estimular a aprendizagem, a gente tem que estimular o visual. Sempre trazer algo visual, uma imagem para solidificar aquilo ali. Tá? E na verdade... Tem alunas minhas da psicopedagogia aqui, que até no sábado passado mesmo a gente estava conversando, que para aprendizagem o ideal é que você use exatamente 2 ou 3 vias, né? Sim. Então, não é nem só no caso da síndrome de Down, mas das outras também. Você se incomoda de responder a Raquel, já que a gente falou dessa questão da aprendizagem, depois aí você volta ao seu raciocínio? Porque ela perguntou assim, para o professor... como que a gente pode fazer uma parceria? Porque o professor não sabe nada disso, né? O aluno está desatento, o aluno está inquieto, está com a boca aberta e ele não tem mais ou menos uma ideia que isso possa ser porque não dormiu bem, porque está com obstrução nasal, né? E aí uma das perguntas dela é exatamente isso. Como fazer essa parceria? Na verdade, ela fez uma pergunta e é quase que uma afirmação. Investir em capacitação, né? Investir em palestras. Você faz isso, né? Você tem um projeto lindo de palestras em escola, né? A questão da participação escolar, assim, esse link com o professor, ele é muito importante. Por quê? Porque o professor está diariamente com a criança. O pediatra está no primeiro ano de vida 1 vez por mês. Mas depois, menos, né? Então, assim... a visão do professor vai trazer muita coisa para a gente. Não é dizer que o professor vai dar o diagnóstico, mas o professor vai acender a lâmpada. Ele vai levantar a bandeira vermelha e vai dizer assim, opa, tem alguma coisa aqui. Né? Então, ele tem que estar capacitado para isso. Então, ele tem que saber... Ele vai perceber que quando o aluno chegar com uma olheira danada e aquele aluno naquele dia está muito agitado... né? Exatamente. É porque não dormiu bem, que não teve oxigenação suficiente. E assim por diante, entendeu? Não necessariamente ele vai estar com a boca aberta. Às vezes, quando ele está com a boca aberta mesmo de dia, aí realmente a obstrução dele é muito grande. Porque normalmente com a consciência, né, à medida que vai falando, tal, ele consegue segurar mais isso. Né? E aí, de noite, com relaxamento, ele vai precisar mais disso. Mas quando ele, mesmo de dia, tá com a boca sempre entreaberta, com a olheira, né? Com aquela, a gente chama dupla prega de Demi Morgan, tem vários sinais clínicos. Quando a criança entra no consultório, você olha para ela e diz assim, bem, esse é o respirador oral. Né? Tem aquela criança tem aquela costelinha alada, por mudança de padrão ventilatório, né? E aí esse vai precisar também da ajuda do fisioterapeuta respiratório. Então, assim, a gente vai somando coisas, somando situações. E é o que eu falo. Quanto mais precocemente a gente detectar isso e começar a intervir, o que vai acontecer? A gente vai facilitar a vida dessa criança. Tá? Essa rinoscopia, Rita, ela é indicada a partir de que idade? Olha, já encaminhei criança que fez rinoscopia ainda no período neonatal. Mas, na verdade, assim, vai depender da clínica. Eu tenho uma clínica sugestiva de uma obstrução, eu já vou encaminhar para o otorrino para ele fazer essa avaliação, né? E ele já avalia. Se ele achar que realmente tem condição, ele já faz direto no consultório. Tá?
faz ambulatorialmente, não precisa nem internação, nada disso, não. Ele já faz diretamente no consultório. Tá, outra coisa que eu esqueci de falar, né? Além do otorrino, odontopediatra, né? Fazer uma avaliação pormenorizada dessa cavidade oral, como é que está essa arcada, né? Muitas vezes essa criança, o sintoma que ela tem é um bruxismo. Ela tem um bruxismo porque ela não consegue dormir, né? E aí eu já tenho o ar está entrando também pela boca, isso pode cronicamente fazer alteração de arcada. Então, eu preciso também de avaliação do odontopediatra, né? E, óbvio, que o fono, por vários motivos, o fonoaudiólogo, vários motivos que a gente falou. Eu, inclusive, já recebi criança que veio indicada pelo fonoaudiólogo, que não estava conseguindo progredir na questão fonética. Por quê? Porque ele já detectou que a criança era um respirador oral e ele conversou com a mãe e a mãe procurou, né? Então, a gente faz o diagnóstico, mas muitas vezes o diagnóstico vem lá do fono, ao invés de eu mandar para a fonoaudiologia que manda para mim, né? Isso também já aconteceu, né? E eu até separei alguns casos aqui, né? 2 de criança com T21, com síndrome de Down, de criança que chegou com 8 anos ao consultório, já tinha polissonografia, com vários despertares, com alteração de oximetria, né? E a queixa da mãe era alteração comportamental. A criança muito agitada, agressiva, né? Porque tinha uma alteração comportamental. Óbvio que ele tinha uma situação de base, né? Mas a questão obstrutiva estava acentuando de uma maneira muito intensa essa condição de base. E essa criança, caminhei para o otorrino, ele operou, e só com a cirurgia, né? Só com a desobstrução mecânica, a criança já começou a reagir melhor na terapia, porque ele estava tão irritado durante o dia que os terapeutas não conseguiam progredir com a terapia com essa criança. A mãe não conseguia fazer nada, ele era agitado, ele era agressivo porque ele não dormia, né? E com a melhora da qualidade do sono, né, a aprendizagem comportamental dele melhorou e ele teve uma mudança efetiva no comportamento. Tá? Uhum. Já tive colega, esse foi diagnóstico, assim, colega que trouxe a queixa no plantão, a gente conversando no plantão, a minha filha não, dorme mal, vomita toda noite e não fala. E já tem 2 anos e não fala nada, e acorda de madrugada e vomita. E eu falei assim, mas estranho isso, né? Vamos fazer uma audiometria. A audiometria já veio completamente alterada. E eu nem cheguei a ver a criança. Eu encaminhei direto para o otorrino. A otorrino disse que foi a maior amígdala que ela já viu na vida, que era completamente obstrutiva. Então, a criança não dormia. Ela vomitava toda noite, não é porque ela tinha um problema gastrointestinal. Ela vomitava toda noite porque provavelmente chegava uma hora que o ressecamento da via aérea era tão intensa que aquilo estimulava a tosse e ela terminava vomitando. E aí, depois que ela vomitava, acalmava e conseguia dormir. E aí, só com a cirurgia, a criança começou a falar e desde que operou, dormiu todas as noites e nunca mais vomitou. Então, a gente tem casos extremos, né? Uhum. E a audiometria normalizou. Rita, nós temos 15 minutos. Ai, Jesus. Então, assim, a gente já respondeu. Outra coisa. Karina falou da questão da apneia do sono, que depois que ela não dormia, sim, e aí depois ela fez o exame e descobriu que tinha apneia do sono. Karina, ela perguntou alguma coisa de CPAP que eu vi. Aí depois ela acabou perguntando se indica para apneia obstrutiva moderada. Na criança não é a primeira opção, tá? Na criança o CPAP não é a primeira opção. A primeira opção é avaliar a permeabilidade da via aérea e adenotonsilectomia, né? Quando a gente tem o padrão obstrutivo, né? O CPAP ele pode ser usado, mas a gente precisa de um profissional que tenha costume de fazer isso com criança. Por quê? Porque você
você tem que explicar para a criança o que está acontecendo, porque ela vai botar aquela máscara e ela vai dormir com aquela máscara. Então, no início, tem que se usar o lúdico, tudo isso para poder ter um acesso melhor. Depois, a partir de que idade? Olha, geralmente, o auge dessas manifestações são em torno dos 4, 5 anos. Tá? O mais comum, Karina. Porque é quando a gente culmina com aquela hipertrofia de adenóide e amígdala. Então, você faz a liberação cirúrgica. Se mesmo assim continuar, né, aí a gente pode fazer o uso do CPAP. Mas também, em criança, tem algumas técnicas. Mexer na mandíbula. Tem um nome específico que usa aparelhos para aumentar, né, o ângulo dessa mandíbula e com isso melhora a permeabilidade da via aérea e com isso a criança melhora, tá? Técnicas fonoaudiológicas, óbvio, né, para tentar melhorar a motricidade, a musculatura, o trofismo dessa musculatura. Se para adulto, imagina para criança. Sim, sem dúvida. Na criança nunca vai ser a primeira opção. A gente nunca vai pensar de cara no CPAP. Tá? E quando a gente pensa no CPAP, na criança que já fez a liberação de adenóide e amígdala, a gente tem que pensar em alteração neuromuscular. Né? Porque se eu tirei a obstrução, eu vi essa arcada, né? A disjunção, aí, obrigado, Ângela, faz a disjunção, né, mandibular. Se o odontopediatra já avaliou também, então não é a questão da arcada, não é isso que está impactando, eu tenho que pensar numa alteração neuromuscular, né? Para uma hipotonia, alguma coisa que aumente a colapsibilidade da via aérea durante o sono e aí leve à obstrução, né? Se a gente já avaliou o mecânico, a gente já tratou o clínico, que é a rinite, a gente tem que pensar nessas questões, tá? Porque as doenças neuromusculares vão interferir, né? Às vezes a própria paralisia cerebral, tem criança, a Ângela falou, avaliar também o palato da criança, é toda uma avaliação do odontopediatra, né? Que é uma avaliação específica. Na verdade, acho até que a gente pode falar dessas características rapidamente, né? A criança com respiração oral, ela tem características muito próximas, que é a face alongada, estreita, o palato ogival fundo, a mordida ela fica alterada, então lá atrás ela fica com uma mordida cruzada, na frente ela fica com uma mordida aberta. Então, assim, você vê aqui, ó, os seios, né, são alongados. Então, são várias características que prejudicam o músculo e o osso, né? Porque o músculo leva à transformação, né, é ósseo muscular. Então, tem muitas crianças que acabam tendo essas características que depois, como falaram, né, da avaliação multidisciplinar, aí a gente vai precisar da ortopedia do maxilar, a gente vai precisar do ortodontista para corrigir a arcada, a gente vai precisar da fono para trabalhar em cima dessa musculatura, porque a musculatura fica flácida, hipotônica, a boca fica aberta, o freio fica labial superior fica curto. Então, você vê que né? E a gente tem que pensar que isso está sendo cronicamente, isso não aconteceu de ontem para hoje, né? A criança já está nesse processo há algum tempo, né? Então, mais um motivo para a gente ter várias intervenções, né? Para facilitar ao máximo, né, a desobstrução dessa via aérea, né? Fazer a desobstrução melhorando a musculatura, fazer a desobstrução mecânica, muitas vezes em alguns casos, o CPAP, por quê? Porque a pressão positiva estabiliza mais essa via aérea, principalmente no caso das doenças neuromusculares, e por aí vai. Na verdade, dá mais uma live com o odontopediatra, dá mais uma live com o fisioterapeuta respiratório, cada um falando exatamente do que vivencia, né? Então, tem muito assunto aí. Vamos tentar fechar, Rita. Vamos sim. Então, assim, só pra gente, né, Rita tá falando disso tudo, porque, na verdade, a respiração vai afetar no desempenho dessa criança na escola, muito por uma questão de memorização
por conta dessa falta de oxigenação, desse sono prejudicado, que aí dá agitação, que dá inquietude, né? Um resumão, né? Vai lá, você tinha mais coisa para falar, não tinha? Eu acho que era o basicão era isso, que a gente não podia deixar de falar. E sempre lembrar que se eu tenho uma criança com uma condição de base, com um transtorno do espectro autista, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, né, por alguma coisa, alguma situação clínica que já vai ter um impacto, eu tenho que precocemente imaginar que essa via aérea alterada, obstruída, vai ter uma somação de impacto negativo nessa situação, tá? Então, quanto antes a gente agir, sempre melhor. Tá? E aí, só para não deixar de falar, né, Rita? Hábitos de chupeta, mamadeira e dedo. Pelo amor de Deus! Porque a criança já respira pela boca e ainda fica com uma chupeta. Imagina. Então, tudo isso faz com que o prejuízo ainda seja pior na estrutura dessa arcada, na musculatura dessa língua, e aí vai prejudicando o fonema e vai prejudicando a aprendizagem também. E outra coisa, né? Que não tem diretamente a ver com a aprendizagem, mas que a gente não pode deixar de falar, é que a liberação de hormônios de crescimento, a liberação do GH ocorre no meio da madrugada. Então, quem não dorme não cresce, né? Então, eu tenho essa associação. O sono, lembra que vovó sempre falava, você precisa dormir bem para crescer. Vovó estava certa. No meio da madrugada, eu tenho liberação de GH e pico de crescimento, né? Quem não dorme, engorda, né? Então, o impacto na qualidade do sono vai levar a mais ansiedade, vai levar desregulação da liberação de leptina e grelina. Então, a gente tem uma tendência maior à obesidade também. E, por outro lado, aumentou a obesidade, aumenta a questão obstrutiva, porque eu aumento o impacto da gordura, principalmente abdominal, gordura orgânica, no diafragma, né? E eu tenho uma chance maior de ter síndrome da apneia obstrutiva do sono. E todos os seus comemorativos, tá? Então, só pra gente não esquecer desses outros detalhes. Tá? Sono é vida. Você sabe que tem muitos psicopedagogos e professores aqui. Eu estava lendo essa semana uma estatística da USP, que eles fizeram uma pesquisa e viram que 60% das crianças que estavam precisando ser encaminhadas ou para um reforço ou para uma fono psicopedagoga, 70% delas tinham respiração oral. Olha que coisa. Tá vendo? Então a gente realmente precisa ter muita atenção. Só para a gente fechar, né? Outra coisa importante é que se a criança a gente não consegue fechar. Dorme, né? Pensa bem, se a criança não dorme, a família não dorme. Então, eu tenho pai, mãe estressado, muitas vezes brigando. Quem é que vai levantar agora? Agora é sua vez, agora é minha vez. Porque a criança, às vezes, desperta e... Alô, vamos embora, vamos conversar, vamos brincar. Então, isso ainda causa um impacto psicossocial dentro da família, que a gente tem que levar em consideração também. Principalmente nesse momento de quarentena, em que os ânimos já estão mais exaltados. Uma última pergunta que eu esqueci, que foi logo lá no início, foi a Eliane que fez. Ela tem uma criança de 12 anos que tem TEA com dificuldade de deglutição pelo déficit ponderal. Na verdade, ela fez esse comentário. Assim, muitas vezes a criança com respiração oral, ela também tem dificuldade. Oi? O gasto energético da criança que tem a apneia obstrutiva do sono, muitas vezes é considerável. Então, às vezes, a criança não ganha peso por causa da questão obstrutiva. E aí, só por isso, já justifica um ganho ponderal mais dificultado. Então, às vezes, só de desobstruir, a criança já segue melhor no ganho ponderal. Beijo, Gabriel! Tá mandando beijo. A Gabriel tá mandando beijo pra gente. Então acho que a gente respondeu tudo. Pelo menos as perguntas que fizeram. A Raquel depois acabou falando. Anos que tinha
investir em políticas públicas pensando na fonoaudiologia, né? Sim, a fonoaudiologia educacional, ela é obrigatória, é lei, só que as escolas não cumprem, né? Então, um dos papéis da fonoaudiologia na escola é esse, fazer essa triagem e poder indicar e orientar a família. Então, precisamos sim investir, e por isso que a gente está, né, sempre tentando divulgar essas coisas. Isso também já é papo para uma outra live. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, vamos agradecer, porque a gente já está acabando. A de 14 anos eu não anotei. Tinha alguém falou que tem tinha uma... 14 anos e tinha distúrbio do sono, né? Então, a gente tem que ver se essa questão de amígdala e adenoide, né? Tem que ver, mas 14 anos ele já passou pela maior fase de crescimento do tecido linfóide. Esse tecido agora já está estabilizado em termos de crescimento. Então, tem que pensar, ver outras questões. Vale lembrar que o adolescente, por si só, a adolescência já é uma fase em que a minha liberação de melatonina ela já é mais tardia, então já é normal o estímulo para o sono do adolescente ele já ser um pouco mais tardio do que do pré-escolar e do escolar. Né? Então, isso é uma coisa que vale a pena. Então, aquela coisa, meu filho, depois que virou adolescente, só quer dormir tarde. Isso é fisiológico, tá? A melatonina dele é liberada mais tarde. Óbvio que aí alguns pegam nesse gancho e mudam o fuso horário. Mas isso aí é outra questão, tá? Uhum. Mas lembrar sempre que a adolescência já é uma fase que está associada a um sono mais tardio mesmo. Gente, então é isso. Ó, o pessoal tá tudo agradecendo. Obrigada, Rita, mais uma vez. Se realmente a pergunta de 14 anos não for respondida, manda por direct, né? Pelo menos as que eu vi todas foram, mas se alguém quiser saber um pouco mais, conversa com a gente no pessoal. A gente agradece mais uma vez, eu acho que foi muito enriquecedor, que as pessoas estão, né, agradecendo, enfim, não, carinho. E muito, muito bom a participação, entendeu? Porque à medida que as pessoas vão falando, a gente vai pegando os links. Na verdade, eu boto alguns pontos aqui que eu não posso deixar de falar, mas muitas coisas vêm da demanda das pessoas. Porque, na verdade, não é palestra, é um bate-papo. A gente quer a gente deseja que as pessoas possam cada vez mais interagir, né? Essa é a nossa proposta também. Acabei de ver que Dária Glaucia está aqui, tá? Dária Glaucia é odontopediatra fantástica também, né? Que trabalha com essa questão de apneia obstrutiva do sono. Então, também é uma ótima pessoa. Tem a Ângela, que é ortodontista. A gente já tem uma equipe aqui para falar tudo. Já, Gabriel, beijo, tá? A gente não pode deixar de mandar beijo pro Gabriel, não for. Então, e aí, pensando na história da equipe, né? A gente agradece muito a Rita e que a gente tem grupo de estudo, a gente conversa, a gente divide, a informação ela tem que circular, ela não para, né? Por isso que a gente está investindo até nessas lives. A gente precisa fazer esses encaminhamentos. O pediatra, quando não dá conta, é o professor que vai ver, e aí é o otorrino. Né? Alguém precisa enxergar, e se esse alguém não enxergar, a mãe pode entender, né? E perceber e perturbar o profissional antes de chegar na fono, né? E o estímulo tem uma equipe interdisciplinar e a gente trabalha multidisciplinar também, e trans, porque é isso, indica para a Ângela, que indica para a Rita, né? E a gente vai fazendo essa rede. Nós vamos fazer, no dia 8 de agosto, uma mesa redonda sobre síndrome de Down, esse trabalho de equipe. Quando será a próxima live? Na verdade, o próximo encontro vai ser dia 8 de agosto com a doutora Rita. A doutora Rita vai participar dessa mesa redonda, então vai ter fono, vai ter físio, vai ter pedagogo, vai ter... a TO está com um probleminha tecnológico, mas a gente está investindo, né? E aí a gente vai estar divulgando, a arte já está pronta, essa semana a gente vai divulgar. E agora, nas próximas semanas, nós vamos ter também outras lives falando de aprendizagem. Célia vai falar sobre o PAC, eu e Fabiana vamos falar um pouquinho do processo de construção da leitura e da escrita. E Regina de ontem, que falou ontem, vai voltar na semana que vem, no dia 30. 20 segundos para agradecer. Maravilhoso, né, Rita? Rita, você também é sempre maravilhosa.
Um beijo. Beijo para todos. Obrigada pelo carinho de todos, mais uma vez. Tá? Beijo, Rita. Beijo, equipe. Beijo Tchau, para todos que tchau. estão aqui conosco. Bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau.